Queridos, eu queria ler o texto lá em Jeremias, no seu capítulo 18. Jeremias 18, verso 1 ao verso 23. Jeremias 18, a partir do verso 1 até o 23. Esta é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês das minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau caminho, do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessa. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano das suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasse deles a tua ira. Por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos, e os seus rapazes sejam mortos da espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as suas conspirações para me matar. Não perdoe os seus crimes, nem apagues diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Esse texto de Jeremias é muito interessante porque ele vai abordar a visita que o profeta Jeremias
vai fazer a casa do oleiro. O Senhor manda que Jeremias se dirija à casa do oleiro e ali observe o trabalho do oleiro com o barro. A habilidade que o oleiro tem para do barro formar um vaso bonito, um vaso para ornamentar. E ali Jeremias está ali obedecendo a ordem de Deus, e ele vai olhando e aquele oleiro começa a jogar a massa ainda em forma de barro no meio do torno, e ele vai girando com os seus pés e ele começa ali a dar forma àquele barro. E aí ele vai transformar aquele barro num pote. O oleiro pega o barro e com as suas mãos habilidosas ele começa a trabalhar aquele barro, e desse barro ele forma um pote. Mas algo deu errado ali. O pote não estava se formando corretamente. Havia um defeito no barro, ou talvez não fosse bom o suficiente para aquele trabalho dedicado. Então, cheio de habilidade, o oleiro moldou aquele vaso, aquele barro, e tornou-o num tipo de recipiente completamente diferente. O torno do oleiro é uma bela lição sobre a soberania de Deus. O verso 5 e 6 vai dizer assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a primeira lição que eu queria trazer essa noite para nós é que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o oleiro e nós somos o barro. Precisamos compreender que Deus pode fazer o que Ele quiser conosco. Ele pode nos dar o formato que Ele quiser, porque Ele é soberano, porque Ele tem todo o poder, porque Ele é o Criador, porque as mãos do Senhor são mãos habilidosas, são mãos perfeitas, e Ele faz de nós aquilo que Ele bem entende, conforme a sua autoridade e o seu domínio. A imagem daquele oleiro e do barro é duplamente apropriada para descrever o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque a Bíblia diz que nós viemos do barro, nós viemos do pó. Gênesis 7, 2:7 vai dizer que nós viemos do barro. O pó da terra o Senhor nos fez. Segundo, porque o oleiro pode fazer o que quiser com o barro. Enquanto o barro estiver molhado, ele é maleável. Ele pode tomar qualquer forma. Qualquer artesão que seja pouco qualificado, que seja habilidoso para moldar aquele barro e para dar forma, ele vai transformar aquilo em qualquer coisa bela, bonita e útil, porque ele tem total domínio sobre o barro. E quando ele está ali, mexendo naquele barro, dando forma, ele pode colocar qualquer formato. Ele pode fazer um vaso redondo, um vaso retangular, um vaso comprido, um vaso achatado. Ele decide a forma que ele quer dar àquele vaso. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Ele molda a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade. Ele tem o controle sobre nós. Nós somos nas mãos do Senhor um vaso ainda em processo de fabricação. Deus não terminou a sua obra em minha vida e Deus não terminou a obra dele na sua vida. Nós somos seres ainda em formação. A nossa caminhada na vida é uma caminhada de aprendizado. E o Senhor quer a cada dia ir dando formas ao nosso ser, de acordo com a sua soberana vontade. O problema é que nós, muitas vezes, nos rebelamos contra Deus, como o texto que nós lemos. Aquele povo, o povo de Israel, era um povo rebelde, era um povo que escolheu virar as costas para Deus. Aquele povo massacrou o profeta Jeremias. Eles tentaram matá-lo, jogaram na cisterna, eles contorceram Jeremias.
Porque Jeremias estava trazendo a palavra do Senhor. Jeremias estava anunciando um juízo sobre aquele povo por causa da sua desobediência. Porque esse Deus que molda, esse Deus que é habilidoso, esse Deus que é soberano, esse Deus que tem poder, Ele é amor, mas Ele também é juízo. E naquele momento, Ele pede a Jeremias que leve aquele povo uma palavra de advertência, um chamado ao arrependimento, para que aquele juízo que estava destinado a eles fosse mudado. Mas aquele povo escolheu permanecer no seu pecado. A nossa vida, irmãos, ela é feita de escolhas. Todo momento nós precisamos fazer escolhas. E em cada escolha que nós fazemos, nós temos consequências. Para cada escolha que eu e você fazemos, essa escolha gera uma consequência. Se essa consequência será boa ou má, vai depender da qualidade da escolha que nós fizemos. Aquele povo fez a escolha de virar as costas para Deus. Aquele povo fez a escolha de rejeitar a palavra de Deus que veio por meio do seu profeta. Ao contrário de receber aquela palavra, eles tentaram matar o profeta para cessar aquela palavra de advertência. Oh, queridos, nós somos um vaso de fabricação. Deus, Todo-Poderoso, Ele é o Criador e nós somos a criatura. A verdade é que essa geração tenta inverter esses papéis. Uma geração fortemente influenciada pelo pós-modernismo, onde o homem se torna o centro de tudo. O homem acaba se colocando como o seu próprio Deus. O homem quer tomar o lugar de Deus como Criador. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Ele é o Criador. Ele é o Rei. E nós somos o vaso. Nós somos suas criaturas. Nós precisamos e nós devemos viver em obediência a essa soberania de Deus. Nós precisamos nos render a esse Deus. E muitas vezes nós temos resistido o tempo todo à ação de Deus na nossa vida. Se Deus nos formou e nos trouxe ao mundo, Ele também pode nos tirar desse mundo. O texto que nós temos diz que Ele pode estabelecer nações, mas Ele pode derrubar nações também. Ele é soberano. Aquele que estabelece reis e aquele que os destitui. Aquele que estabelece autoridade. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é colocada por Deus. Mas Ele também é o Deus que pode destituir a autoridade que foi estabelecida. Porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. Deus leva o profeta à casa do oleiro a fim de advertir Israel sobre a sua ira. Nós lemos os versos 7 a 10, ele vai explicar o motivo da ascensão e da queda das nações. Deus não faz apenas um jarro de vinho aqui e um vaso de flores ali. Nações inteiras são moldadas no seu torno, no torno de Deus. Ele faz nações prosperarem e Ele faz que venha desastre sobre algumas nações de acordo com a sua vontade, com a sua soberania. Aqui o profeta adverte que a única forma de escapar desse desastre é afastar-se do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Quando o homem vive uma vida de pecado, ele está se afastando de Deus por causa das suas escolhas. O profeta vai advertir que aquele povo não vai dar ouvidos. A única forma de abrandar a ira de Deus é arrepender-se do seu ódio, da sua violência, do desperdício, da preguiça, do racismo, está tanto em voga, queridos. Antes de ser qualquer tipo de preconceito, racismo é pecado.
Porque Deus criou tanto o negro quanto o branco. E a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Jesus morreu pelos negros e pelos brancos. E o racismo, a discriminação, o pecado. Materialismo é pecado, egoísmo, injustiça, imoralidade sexual. A nossa geração está doente. Queridos, é alarmante a quantidade de pessoas que estão viciadas em pornografia. Pessoas que estão viciadas em sexo. E é tão ou mais grave do que um vício em drogas. Pessoas que às vezes precisam ser internadas por conta disso. Porque Satanás tem dominado as suas mentes. Estão aprisionados, estão longe de Deus. E o único caminho para se libertar disso é o arrependimento. E foi a isso que o profeta Jeremias estava chamando aquele povo ao arrependimento. Ele estava levando a palavra de Deus, chamando aquele povo ao arrependimento dos seus pecados. Arrepender-se ou perecer. Essa é a escolha. Deus coloca diante de mim e de você. Arrepender-se ou perecer. Deus colocou diante daquele povo. Deus deu a oportunidade de arrependimento, mas eles escolheram perecer. O oleiro moldará ou arruinará, como bem entender, de acordo com a justiça e o arrependimento da nação. O povo de Israel escolheu perecer. E nós, queridos, o que nós temos escolhido? Qual tem sido a minha e a sua escolha a cada dia? O Senhor continua nos chamando ao arrependimento, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele nos oferece a oportunidade de arrependimento. E que escolha nós temos feito a essa oferta do Senhor? O povo de Deus era teimoso, era um povo de coração endurecido, um povo altivo. Eles haviam se esquecido de Deus. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem para as nações se alguém já ouviu uma coisa dessa, coisa tremendamente horrível que fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano da sua encosta rochosa? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindo de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis. Há algumas semanas o pastor Paulo pregou aqui sobre ídolos. Que ídolos você tem estabelecido na sua vida no lugar do Senhor? Eles precisam ser derrubados em nome de Jesus. Eles precisam ser tirados das nossas vidas no nome de Jesus. Esse povo recebeu o juízo do Senhor, porque viraram as costas para Deus, para adorarem ídolos. O povo de Deus se esqueceu do seu amor por Ele. O povo de Deus se desviou dos seus caminhos, das veredas antigas. Aquele povo pegou um atalho, deixando para trás o caminho traçado pelo Senhor. Aquele povo derrubou loucamente nas vielas da idolatria. Aquele povo se embaraçou no caminho da idolatria. E como aquele cristão que se afastou dos caminhos do Senhor, antes ele tinha uma vida de comunhão, ele lia a Bíblia, ele orava, ele buscava o Senhor. Mas um dia ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele se esqueceu de Cristo. É como se tivesse uma amnésia espiritual. É tempo de despertar. É tempo de acordar. É tempo de olhar para o Senhor. É tempo de arrependimento, porque o Senhor está voltando. Esse é o tempo do arrependimento. Jesus vem buscar a sua igreja, Deus.
E depois que o Senhor voltar, não teremos mais tempo de arrependimento. O tempo é agora. Voltemos para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o oleiro, aquele que nos dá forma. Que nós possamos deixar o Senhor dar forma à nossa vida. A mensagem que o oleiro nos traz é uma mensagem de advertência, mas também uma mensagem que nos traz consolo. Porque Deus é o Criador, Deus é o oleiro, Ele tem direito de fazer todas as coisas pelas quais o profeta havia clamado. Ele tem o direito de pagar o mal com o mal, de expor seus inimigos à espada. Ele tem o direito de deixá-los cair em suas próprias armadilhas. Lembre-se, você é apenas uma massa de barro no torno do oleiro, no torno de Deus. O problema é que a gente se acha demais. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do mundo. É importante que a gente entenda que nós não somos nada diante do Senhor. Nós dependemos do amor e da misericórdia de Deus. E é por conta dessa misericórdia que se renova a cada manhã que nós não somos consumidos. Não porque nós sejamos alguma coisa. A salvação não vem pelas nossas obras, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou um bom moço, porque eu cumpro os mandamentos. A salvação é a graça de Deus sobre nós. E graça, favor imerecido. Nem eu e nem você merecem salvação, mas Jesus morreu na cruz para nos dar de graça. Esse amor incondicional de Deus. Um amor que independe do que eu faço e do que você faz. Ele escolheu nos amar. Esse é o nosso Deus. Deus misericordioso. Há algum defeito em sua vida? Há em sua vida alguma atitude pecaminosa que você não tem conseguido deixar por trás? Deus quer quebrar você no torno dele. Antes que você decida virar as costas para ele. A gente tem um corinho que canta: eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. Que essa seja, querido, a minha e a sua música todos os dias. Senhor, quebra a minha vida e faz de novo de acordo com a tua vontade soberana. Sabe, nós somos seres cheios de defeitos, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de voltar para Ele. Peça ao Senhor pela misericórdia do oleiro, suplique a Deus que perdoe os seus pecados, confie em Jesus Cristo para a salvação, crendo que Ele morreu naquela cruz por mim e por você, de graça. Ele nos ofereceu de graça, porque o preço Ele já pagou. Deus sabe que você é formado de um pó e de um pó pecaminoso, mas o Senhor tem compaixão de todos os que o temem. O Senhor é misericordioso com todos aqueles que o temem. Deus pode fazer algo a partir da massa do barro, aquela massa que muitas vezes não parece promissora, mas Ele é habilidoso. De onde não se espera nada, o Senhor tira grandes coisas, porque Ele é Deus. Ele pode e Ele quer fazer a diferença em nossas vidas. Se necessário for, que Ele nos quebre totalmente e faça um vaso novo. Que nós possamos permitir ao Senhor que Ele tenha total domínio sobre as nossas vidas. Que nós possamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor, para que Ele vá modelando a nossa vida de acordo com a vontade soberana, que a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Esse é o nosso Deus. É preciso o tipo de oleiro que Jeremias observou. Um que se recusa a desistir do seu trabalho. É assim que é o nosso Deus. Ele se recusa a desistir de mim e de você.
Deus não desiste de nós. Ele quer nos transformar. Ele quer fazer algo novo na nossa vida. Assim como Deus fez com o seu povo, embora aquele povo tivesse sofrido juízo, aquele povo sofreu o juízo que Jeremias anunciou, porque foi um povo desobediente, porque foi um povo que virou as costas para Deus, e aquele povo experimentou o juízo do Senhor. Mas Deus não deixou de amar aquele povo. Muitas vezes o juízo vem para nos corrigir, para nos disciplinar. E não foi diferente com o povo de Deus. E o mesmo pode ser dito sobre mim, sobre você. Nós entramos nesse mundo como tantos potes de barro, com a vida marcada com manchas, com impurezas. Nem é útil, nem bonito. Mas a novidade é que nós podemos e nós precisamos ser criados novamente pelas mãos habilidosas do Senhor. E é isso que o Espírito Santo faz na vida de um pecador quando ele se arrepende. Ele tira toda a impureza, ele tira todo o defeito, ele faz de novo, ele modela, ele nos torna lindos, ele nos torna vasos de honra e não de maldição. O Senhor quer fazer da minha e da sua vida vasos de bênção. Lembre-se que você não é o oleiro, você é apenas o barro. A coisa certa que o barro pode fazer é confiar no oleiro, é entregar-se às mãos habilidosas do oleiro. Nós estamos dispostos a entregar-nos às mãos habilidosas do nosso reino, Deus que pode todas as coisas. Jó, depois de ter passado por toda aquela experiência de sofrimento, ele olha para o Senhor e diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E ele vai dizer uma declaração para o Senhor, conhecendo a soberania de Deus: bem sei que tudo podes, e que nem os seus planos podem ser frustrados. Essa consciência precisamos ter, irmãos. Esse oleiro, ele quer nos moldar, porque ele pode todas as coisas. Ele pode nos fazer de novo. Ele pode retirar de nós toda a impureza, todo o defeito. E ele pode fazer de mim e de você, da minha e da sua vida, vaso de honra, vaso de bênção e não de maldição. Que nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor, deixando Ele trabalhar em nós, porque Ele não desiste de nós. O Senhor é paciente, Ele não desiste, Ele quebra, Ele faz de novo, Ele nos transforma em algo útil e bonito. Eu lembro que a mãe de Lúcia, semana passada, de vir para a igreja, ela disse assim: minha filha, eu dobrava meu joelho, eu pedia a Deus somente que você voltasse e me sentasse lá no último banco da igreja para assistir o culto. E hoje meu coração se alegra quando eu te vejo liderando o ministério. Porque é assim que Deus faz. Ele molda, Ele tira as impurezas, Ele transforma em vaso de honra. Que a minha e a sua vida seja, nas mãos do Senhor, vaso de honra. E que nessa noite nós possamos tomar a decisão de deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas de acordo com a vontade soberana dEle, e que Ele dê a forma que Ele quiser, a forma que Ele escolher para mim e para você, que nós possamos aceitar, porque Ele é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito, a obra dEle é perfeita. Então que nós possamos nos dobrar, nos render a esse Deus perfeito, que nos ama e que nos chama ao arrependimento. Decida pelo arrependimento, decida pelo Senhor, deixe que Ele trabalhe na sua vida, que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar em pé. Obrigado a Deus pela chuva, né?
Eu sei que alguns vieram desprevenidos no processo de sombrinha, mas daqui a pouco ela passa para que a gente possa ir para casa, certo? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse teu tão grande amor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o oleiro e nós somos barro. Te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor molde a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade. Pai, que nós estejamos do jeito que o Senhor quer que sejamos. Que nós possamos, ó Deus, nos render completamente à Tua soberania. Que o Senhor toque no nosso coração, meu Pai, e que nessa noite nós possamos tomar a decisão de permitir que o Senhor tire de nós, por meio do Teu Espírito Santo, que tire de nós toda impureza, todo pecado, todo pensamento que não vem do Senhor, e que possamos nos render completamente a Ti, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, puros diante de Ti, diante dos homens. Pai, que nós sejamos luz no meio dessa geração perversa e corrompida. Que nós possamos reduzir, Pai, como luceiros deste mundo. Que nós possamos, ó Deus, ser usados pelo Senhor para anunciar a salvação por meio da cruz de Cristo. Que nós sejamos testemunhas em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e no mundo. Transforma em nós, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Afasta de nós, meu Deus, toda tentação. Afasta de nós, ó Deus, todo caminho mau. Afasta de nós todo egoísmo, todo orgulho, toda soberba, toda maledicência. Tira do nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Toda fofoca seja repreendida no nome de Jesus. Toda maldade do coração caia por terra no nome de Jesus. Toda desonestidade. Pai, molda o nosso caráter para que sejamos parecidos com Jesus. Até, ó Deus, que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Molda o nosso caráter, molda a nossa vida, molda o nosso ser. Nós escolhemos essa noite ser moldados pelo Senhor. E que o amor de Deus, o Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja conosco aqui agora, esteja com todo o povo de Deus, espalhado pelos quatro cantos da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.